Então, pessoal, eu vou falar hoje como eu escolho empresas. A gente tem aqui no site diversas abordagens, né? Além de uma série de pessoas que frequentam o site, que entendem muito de análise de empresa, tem o Cenezino e o Mille, que dão um verdadeiro show de análise de empresa. Tem sempre, na maioria, tem os vídeos dele, análise em vídeo, análise em áudio, e é o Mille e o Cenezino, e eles se aprofundam muito mais do que eu, mas cada um tem sua metodologia. Eu não sou muito a favor de se aprofundar, porque, como eu já mostrei diversas vezes aqui, o fator número 1 do seu enriquecimento é o quanto você poupa por mês. É muito difícil superar isso. Então eu acho que para a grande maioria é melhor se dedicar ao seu trabalho, se dedicar à família, praticar esporte, investir sabendo o que está fazendo, mas não precisa se aprofundar tanto. Se você gosta, se você tem a perspectiva de buscar um resultado melhor, não tem nada demais. Cada um vai seguir um caminho, eu não sou dono da verdade. Mas eu vou passar para vocês a forma como eu faço. Simples, né? Cada um tem a sua. Eu faço de forma bastante simples. E outros vão se aprofundar mais. Então, cada um na sua. Eu estou procurando aqui uma empresa para mostrar para vocês. A primeira coisa que eu olho, eu deveria ter selecionado as empresas, mas eu faço na hora. É assim que eu faço os meus vídeos, cada um faz de um jeito, eu faço na hora. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa que eu olho, eu uso os quadros aqui da Baixa.com, eventualmente eu abro um balanço, eventualmente eu vou no site da empresa, mas eu normalmente uso o site o quadro aqui de opções da Baixa.com. Então, qual é a primeira coisa que eu quero saber? Essa empresa me permite ser sócio com segurança. Porque senão não adianta, ela pode ser a melhor empresa do mundo. Se eu não posso ser sócio com segurança, o que adianta? Eu vejo muito essa confusão, o pessoal bota assim, sempre essas frases, todo mundo é obrigado a beber água, ou nunca vai parar de vender não sei o quê, ou todo mundo pega avião, e daí? As empresas aéreas têm balanços horrorosos para o minoritário. Então, a primeira coisa é saber se você pode ser sócio com segurança. Tem empresas excelentes de capital fechado, eu não tenho como ser sócio. Vou chegar lá, bater na porta e falar, eu quero ser sócio. Vão rir da minha cara. Então, a primeira coisa é saber se eu posso ser sócio com segurança. E como eu já falei para vocês, sócio é ON. Você pode até ter PN com tag along. PN sem tag along, aí já não faz o menor sentido. Mas mesmo assim, PN com tag along, você não é sócio. Então você pega, por exemplo, essa Coelce e você vê que ela é do segmento de listagem tradicional, tag along de 80% para ON. Aí você pega aqui a liquidez da ON, praticamente não tem negócio. Então acabou a análise. Eu não quero saber se a empresa é boa ou ruim. Ela não me permite ser sócio. Acabou. Uma das coisas que vai fazer com que você tenha um bom resultado no buy and hold é você não ficar obcecado. Você não tem que ser sócio de empresa nenhuma. Se a empresa não te oferece condições de ser sócio com tranquilidade, próxima empresa. Mas ele é muito boa, mas não sei o que, mas não interessa.
Não interessa, ela tem que te dar uma certa segurança, senão não adianta ser sócio. Aí é que nem, é um negoção, dá 20% ao ano, é garantido. Não é nada. Você se mete nessas arapucas e perde dinheiro. Então, se a empresa não te permite ser sócio, não adianta você querer forçar a barra. Aí outra coisa que é bom olhar você primeiro vê se ela permite ser sócio. Depois, faz parte disso olhar a liquidez, né? Então, essa daqui tem uma liquidez, a Copel tem uma liquidez bem razoável. Nessa outra PN também, mas o que interessa é o ON. Então, quando a liquidez é muito baixa, você pode ser até sócio, principalmente o problema é se você tiver que usar o fracionário, né? Mas, isso é outra confusão que o pessoal faz, o grande risco da liquidez não é na entrada, é na saída. Então, o ideal, se a liquidez é baixa, é que você não faça uma posição muito grande na empresa. E vá tentando, mesmo que você compre no fracionário, vá tentando fechar lotes, porque vai ser mais fácil sair em lote do que em fracionário. É relativamente importante, mas não fundamental, o segmento de listagem. O ideal é que a empresa seja do novo mercado. É melhor. Só tem ON e tem alguns critérios de governança e tal. Mas tem empresas ruins que são do novo mercado e tem empresas boas que não são do novo mercado. Mas quanto mais alto o segmento de listagem, melhor, é um dado a mais. É interessante você olhar o free float, né? O ideal é que seja acima de 25% free float total. Assim, o free float que importa é o total, mas às vezes você vê o caso daquela, eu já até sei sem nem olhar aqui. O free float da ON é baixíssimo, porque não tem liquidez na ON. Então, é mais um dado que a empresa não serve para você ser sócio. Então, é mais um dado aí indireto de governança, você olhar o free float, o segmento de mercado e tal. E aí, para continuar essa avaliação de governança, que é muito subjetiva e às vezes leva tempo, a gente botou até um marcador de governança aqui, você vê CEMIG, que tem mais votos, 30 votos, está com 2 estrelas, quer dizer, o pessoal considera a governança ruim. Isso aí é um marcador indireto, né, aí da população aí da Baixa.com. Então, primeiro você tem que ver se a empresa permite que você seja sócio. Se ela não permite, esquece que existe. Segundo, você vai olhar a governança. E aí você já olhou alguns critérios que eu falei aí. É uma avaliação subjetiva e às vezes leva tempo. Por isso você não deve entrar rápido em uma empresa e nem você deve botar a posição de uma vez. Você começa a estudar uma empresa e aí vamos botar 1% da minha carteira, daqui a um ano eu reavalio. E nesse período você vai conseguindo avaliar a governança também, porque às vezes isso leva um tempo. Eu gosto muito de colocar um pé, né? Eu tenho dificuldade de estudar a empresa sem ser sócio, mas o ideal é esse, né? Normalmente eu pego um pouquinho lá, 10 ações que seja, eu tenho mais facilidade de estudar se eu... isso tá bom, é uma perda de dinheiro, você compra 10, depois descobre que a empresa é ruim, aí tem que vender 10. Mas eu não me importo com esses custos irrisórios. É mais importante para mim conhecer bem a empresa antes de me tornar sócio mesmo. Então, você entra devagar e vai aprendendo sobre a governança. Já tem esses dados que eu falei.
É importante você conversar com a RI, ver as respostas do RI. Você já tem aqui no site a aba RI, que você já pode dar uma avaliada, né? Por exemplo, aqui, ó, tempo de resposta 8 dias. Isso é um dado negativo, né? Ó, tempo de resposta 6 dias. Esse aqui pelo menos foi no mesmo dia. Mas então você já pode dar uma olhadinha aqui na aba RI, aí você manda, você entra em contato. Uma coisa interessante é ver o relatório anual da empresa, se é bem feito, se ela entrega os balanços com clareza, os planos dela, se ela cumpre os planos e tal, como ela trata os minoritários. Tudo isso você vai aprendendo sobre a governança. Isso não é uma coisa da noite para o dia, né? É uma coisa subjetiva e que é difícil de avaliar, mas com o tempo você vai pegando. É a história da empresa. Hoje eu sei a história de muitas empresas da Bolsa, né? Mas eu já estou há muito tempo por aqui. Então, por isso que eu gosto de ter um tempo de vida na Bolsa, para você conseguir ter uma história propriamente dita da empresa. Eu sempre falo para vocês que não é matemática, é arte. Você tem que conhecer a empresa. Eu estou fazendo de uma forma bem simples mesmo, é uma introdução, né? Não vou colocar tudo aqui para vocês. Essa classificação aqui, eu falo para vocês que não é para ser usada para escolher empresas, mas quando ela só tem um dado que essa classificação me serve, é quando é alerta. E há duas formas de ser alerta. Uma é se a empresa não cresce nem distribui dividendos, outra é se ela tem prejuízos. Então, eu normalmente não vou buscar empresas que sejam alerta. Então, essa classificação, a única coisa que eu uso é para excluir as que são alerta. E aí a gente parte pro propriamente dito a análise da empresa. Então, para mim, isso, como eu falei, cada um tem sua metodologia. A primeira coisa são os lucros. Ver se os lucros são consistentes. E hoje, para a maioria das empresas aqui, você tem o lucro líquido, o lucro EBIT e o lucro EBITDA, né? Você tem os três para você avaliar. Então, o lucro líquido propriamente dito, o EBITDA, o EBIT, e tem aqui para você ler, ó, não está vindo porque... tá vindo, mas não está vindo. Tem que clicar. Tá aqui, ó. Então, o EBIT, que é o lucro antes dos juros e impostos de renda. Então, basicamente chamado de lucro operacional, né, da empresa, né? Porque você não deduz o imposto de renda e os juros. Lembrando que juros em algumas empresas pode ser positivo, basicamente a receita financeira. Para a maioria é negativa, é pagamento de juros, mas algumas recebem juros. Então pode até acontecer do EBIT ser menor do que o lucro líquido. E o EBITDA, você já tirou, você pega o EBIT e você soma depreciação e amortização, né? Então, é o que o Mille chama de geração de caixa da empresa, né? É o que ela gera de dinheiro com a atividade propriamente dita dela, porque você não vai considerar imposto, receita financeira, depreciação e amortização, porque depreciação e amortização é deduzida do lucro. Então, quando eu falo lucro consistente, o pessoal se confunde com esse termo, e ele é um pouco subjetivo mesmo. Você não tem uma avaliação objetiva disso, mas você vê se você tem uma curva de lucro consistente,
uma margem boa para o setor, uma rentabilidade boa para o setor, e você pode comparar, né? Você pode comparar essa margem. Então, você vê que a da CEMIG é apenas razoável. Você tem a Tractebel com margem mais alta. A Tietê tinha margem bem mais alta, mas caiu, né? Taesa com margem mais alta. A Alupar ainda não dá muito para comparar. E você pode até agora usar o comparador, né, aqui do site. Com o comparador você compara em qualquer empresa com qualquer empresa. Uma coisa importante, né, que a gente aprendeu com o Mille, e é uma das frases que ele simplifica muito, é assim: não tem por que você ser sócio das empresas que não são as melhores do setor, né? Primeira, segunda, no máximo terceira. Para que você vai ser sócio de empresas que não são as melhores do setor? Então você pode comparar os lucros, as margens no mesmo setor e ver se a sua é uma das campeãs do setor, como por exemplo a TBLE, a Tractebel, que você tem lucros realmente consistentes. Veja que você vem numa curva de lucro positiva, uma margem alta, caiu, mas todo o setor elétrico caiu de uns anos para cá, né? Mas quando você vai olhar o comparativo, você vê que ela está aqui. A Taesa distorce um pouco isso, né? E agora a Alupar, que é bem recente, né? Não dá para você ainda ter certeza disso, né? Mas é bem consistente, né? A Tractebel, né? Então, e aí você tem o EBIT e tem o EBITDA, né? A margem EBITDA é maior por aquilo que eu falei. Você não vai deduzir dos lucros impostos, a receita financeira, amortização e depreciação, né? Quando o EBIT é bem maior que o lucro líquido, como é o caso, provavelmente você tem aí uma receita financeira negativa alta, né? Ela tem uma dívida, depois a gente vai ver dívida. Então, e é muito fácil ver quem não tem lucro consistente, né? Chega aqui na OGX, prejuízo, isso aqui é um não recorrente, né? Mas prejuízo, vamos olhar outra com prejuízo. Uma muito famosa, por exemplo, está sempre sendo indicada, sei lá por quê. Mas a análise, como eu costumo dizer, dura 3 segundos, olha só. Prejuízo, 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 prejuízo de 1 bilhão. Acabou a análise. Mesmo que passe por os outros critérios, vamos dizer, tag along na ON vamos ver se passa pelo... Tem, não tem liquidez na ON, não tem a 5 é ON, não. A 5 normalmente é PN também. Estranho. Ou a 5 não tem nem negócio, provavelmente. Bom, vamos em outra. Vamos aqui, uma boa. Essa daqui é uma boa pra gente ver. Por quê? Porque ela é do novo mercado, ó. Tag along 100% na ON, tem uma boa liquidez na ON, uma liquidez enorme até. É um free float espetacular de 76%, então passa em tudo. Mas aí você vai ver prejuízo, tem um lucro aqui com não recorrente, né? Esse prejuízo, e aí um lucrinho de nada, ou seja, em 10 segundos você analisa e vê que não tem lucro consistente. Pronto, acabou a análise, próxima empresa. Então, é mais importante que vocês aprenderem o que é lucro consistente, é aprenderem o que não é lucro consistente. Então, não é você próxima empresa. Se não tiver
se não tiver lucro consistente, não adianta você insistir. Como minoritário você não vai ganhar nada. Outra que fica toda hora, é impressionante essa Suzano, porque ela está sempre indicada e cada vez mais prejuízo, né? A Unipar não é tão ruim, né? Ela chega a ter lucro, um lucro que não é consistente, né? Mas você pode até ficar de olho e tal, você pode até estudar, porque não é tão ruim contra a Suzano, contra a Gafisa com aqueles prejuízos imensos, né? Então, mais rapidinho você vê que não é um lucro consistente. Aqui deve ter um não recorrente, tem, você vê fácil, ó. 1 menos 13, 355, 17, tem um não recorrente aqui, né? Então, dá até para olhar diferente da outra. Então, a primeira coisa que você vai ver é isso, né? Tem umas que são bem fáceis de ver, ó. Você pega, por exemplo, a Ambev. Como é fácil de ver nos dois sentidos, né? Que não tem lucro consistente é muito fácil de ver. Tem também umas que vão perdendo, né? Ó, Ambev. Lucro cada vez maior, margem vai se mantendo. Se você botar margem EBIT maior ainda, EBITDA maior ainda, então não tem muita dúvida que tem lucro consistente. Vamos voltar atrás, um exemplo que foi uma pergunta muito boa, que a gente botou para analisar primeiro governança, né? Então você pega, por exemplo, a Get, que é uma empresa que vinha sendo bem consistente, vem tendo uma piora, mas vinha sendo bem consistente. Aí ela pegou agora e pegou que cada ON ela vai virar UNIT, e cada ON vai virar 4 PNs e uma ON. Para mim a decisão é muito simples. A empresa que faz isso, um abraço. Agora cada um toma a sua decisão, né? Eu não tenho nenhum interesse em ter empresa que não seja ON. Mas isso, cada um é mais radical ou menos nisso. Para mim é muito simples. A empresa não me oferece ON com boa liquidez, não me dá segurança para ser sócio, eu esqueço que existe. Agora, muito pior do que isso, que, por exemplo, você pode pegar empresas que a PN tem tag alone, a ON não tem muita liquidez, mas essa é a situação há 10 anos, 20 anos, 30 anos. E aí você vê se quer assumir o risco. Agora, eu acho muito pior quando a empresa toma assim uma atitude que tira a segurança dos minoritários, como é o caso. Ele diz, mas essa atitude é boa porque vai tirar o BNDES, não sei o que. Isso é boa para a empresa. Para o minoritário, eu não acho nada bom você não poder mais ter ON. Então, isso eu voltei um pouquinho no assunto governança. Agora, é bom para ver que ela era uma empresa com lucros extremamente consistentes e que vem piorando, né? Tem lá suas razões para piorar. Quando acabar o contrato com a Eletropaulo, provavelmente isso vai melhorar e tal, mas tem que ficar de olho, né? E da mesma forma que você entra devagar nas empresas, você pode sair devagar também. Você pode... eu tenho 800 ações da Get. Essa confusão da reestruturação, os lucros caíram, eu não sei o que faço. Vende 200 e bota lá no TSDB, no Trade Decision do bem, na compra mensal. No próximo trimestre você resolve. Se a empresa ficar boa, você ainda tem 600. Se a empresa piorar, você já vendeu 200. E assim você vai resolvendo aos poucos. Aqui está uma empresa de lucros consistentes, mas que você vê que vai perdendo a consistência dos lucros. Então, tenho que sair dessa empresa, é a Pomo que eu estou falando. Não tem que sair, mas tem que ficar de olho. A Ciel.
a Cielo, é fácil ver que os lucros são consistentes. Não precisa nem olhar EBITDA, é óbvio que vai ser consistente também. Veja que o EBIT dela é só um pouquinho maior que o lucro líquido. Então dá para ver que ela não tem, e ela obviamente não tem uma receita financeira muito negativa, porque ela vive de receita financeira, de recebíveis e tal. Então você vê que você vê o tipo de empresa, olha, o lucro 3.300, o EBIT 3.500. E mesmo o EBIT não é muito alto, porque ela não tem muita depreciação e amortização. Então, você olhando o EBIT e EBITDA, você vê o tipo de empresa. E os lucros são extremamente consistentes, não há a menor dúvida. Então, essa é a primeira coisa, para mim é a alma da empresa. São os lucros. Se são consistentes ou não. Se não são, esquece que existe a empresa. Pode até ficar estudando, mas esquece que existe, porque você não vai ganhar nada. Não adianta ficar entrando nessa desses analistas, desses milionários que ficam indicando essas empresas, tipo essa Suzy B, que toda hora está sendo indicada, vai ser turnaround, vai não sei se é tudo pega sardinha. Não, turnaround é lucro. Quando der lucro, aí é turnaround. Enquanto não der lucro, esquece que existe. Se você acertar uma turnaround, não vai pagar o prejuízo que você teve nas centenas que você errou. Então, cada vez eles indicam mais essa empresa e cada vez ela tem mais prejuízo. E com prejuízo, você não tem muito a ganhar como sócio. Aliás, não tem nada a ganhar. Como você pretende ganhar como sócio numa empresa que dá prejuízo? Ah, vem ver ser sócio da minha padaria, dá prejuízo todo mês. Você vai dizer que não. E é a mesma coisa. Então, tendo analisado os lucros, se eles são consistentes, em algumas é importante você olhar o EBIT, o EBITDA, você passa para a outro dado importante, que é a situação de caixa, dívida, fluxo de caixa e tal. Então, primeiro é o coração da empresa e agora é a respiração, né? Para mim, os lucros são o coração e a situação de caixa e dívida é a respiração. Se tiver lucro, né, o coração está batendo bem, mas começa a não respirar, o coração vai se ferrar. É o exemplo aqui da Gafisa. Mesmo que o coração esteja bem, tem que respirar direitinho, senão ele começa a ficar ruim. É o exemplo da Gafisa, uma empresa que tinha lucro, né? Vinha tendo lucro, mas olha aqui, a margem vinha até subindo e tal, mas olha aqui o que ela faz com a dívida. Em 2 anos multiplica por 5, em 3 anos multiplica por 10. Alguém vai pagar essa conta. E aí vem a duplinha, que é um problema, só aumenta receita e dívida, o lucro só aumenta um pouquinho. Alguém vai pagar essa conta. E aí, nesse mesmo período, aqui ó, 2008, 2009, vem um fluxo de caixa líquido negativo de 1,5 bilhão. Alguém vai pagar essa conta. E aí, 2011, prejuízo de 1 bilhão. Porque um dia tem que tirar o lixo debaixo do tapete, não tem jeito. E aí, você, sócio minoritário, paga a conta. Então, aqui é o típico caso que o coração até vinha batendo, mas parou de respirar. Dívida aumentando, fluxo de caixa líquido negativo de 1,5 bilhão. Assim, a empresa não pode fabricar dinheiro. Então, ela tem que pagar os juros dessa dívida. Saiu 1,5 bilhão do caixa. Aonde vai parar isso? Prejuízo. Não tem jeito. Então, você tem que ver se a própria Suzano, ó,
Olha só. Agora até ajeitou um pouquinho o fluxo de caixa, mas fluxo de caixa líquido negativo em 2 bilhões para uma empresa de 10 bilhões de patrimônio. Não vai terminar bem, né? A dívida vai aumentando. O ideal é ver a dívida com o EBITDA, mas nessa nem tem. Ainda não fiz o EBITDA dela. Mas você vê aqui a dívida dobra. Não dá nem para comparar com o lucro, é o dobro do patrimônio. Fluxo de caixa líquido negativo de 2 bilhões. É fácil de ver que está tudo errado. Se fosse na tua casa, você sabia. Está gastando mais do que pode. Está gastando mais do que ganha. Não vai dar certo. É diferente, por exemplo, do Cielo, que o pessoal está nervoso porque a dívida aumentou. Mas dívida aumentar por si só não define nada. Quando você for ver em relação ao EBITDA, ainda está equilibrada e o fluxo de caixa líquido vinha sendo positivo. Mas o que acontece? Há um investimento enorme que está explicado aqui no FAQ. Tá aqui, ó, sobre endividamento e a compra da Merchant Solutions. Então, você tem que... Pô, é uma empresa boa, de repente tem esse endividamento aqui que fez até o fluxo de caixa líquido ficar negativo. Pode ser que até o final do ano positive. Por quê? Porque isso aqui foi um empréstimo e aqui é o fluxo de caixa de um trimestre. Então, o fluxo de caixa operacional vai continuar aumentando e o de investimentos não necessariamente vai diminuir tanto. Então, a gente tem que ver até o final do ano como é que vai ficar. Mas é totalmente diferente da outra empresa lá. Houve um empréstimo grande para um grande investimento. Você tem que acompanhar. E ver como é que isso vai se comportar. Já quando você pega uma Ambev, é facílimo de ver que o coração tá ótimo e a respiração tá ótima, né? Lucro mais lucro mais lucro, pode ser EBITDA, tanto faz. Lucro mais lucro mais lucro. A dívida vai definhando, por quê? Porque essa empresa tem 10 bilhões em caixa, não tem nem o que fazer com dinheiro, fluxo de caixa líquido positivo de 11 bilhões. Então, isso aqui é uma festa de dinheiro. Aí o que ela está fazendo? Está aumentando a distribuição de dividendos, né? Está aumentando a distribuição de dividendos porque não tem nem o que fazer com dinheiro, né? Então, ela de vez em quando compra coisa, mas não dá para crescer para sempre. Então a empresa quando fica muito grande, olha, o patrimônio em 2001 era de 3 bilhões, agora é de 46 bilhões. Vai ficando cada vez mais difícil crescer. Então chega uma hora que não tem saída, ela vai aumentar a distribuição de dividendos, mas isso não é problema. O ideal, uma empresa dessa, se eu fosse sócio, por mim, que não distribuísse dividendos nenhum. Pô, ela tem um ROI muito maior do que o meu. Mas chega uma hora que ela não consegue, ela acaba tendo que distribuir dividendos. Tudo bem, você reaplica e você ganha de uma forma ou de outra. A Whirlpool é um exemplo bom, voltando um pouco atrás, que eu estou meio confuso hoje, eu estou indo e voltando. De uma empresa que tem dados bons, mas não tem liquidez, né? Só tem tag along na ON, e a ON tem uma liquidez baixíssima. Você pode ver pelo free float, ó. 5%, não é o fim do mundo, mas a liquidez é baixa, mesmo da PN. Eu não posso ser sócio? Pode, mas você tem que saber que existe esse risco e você tem que estar atento a esse risco. Então, você tem que saber o risco. Então, a gente já viu o coração e a respiração. Não adianta só um, não adianta só outro.
você tem que ter o coração funcionando bem e a respiração funcionando bem para você poder ser sócio. E você tem que acompanhar todo ano. Eu só olho o balanço anual. Tem gente que olha o trimestral. Eu acho que fica um histerismo aí de trimestral que não leva a nada. Eu só olho o balanço anual. Então, uma vez por ano, você tem que rever, ver se a empresa continua funcionando bem. Aquele ano foi ruim. Então vou ver aqui o que eu vou fazer. Vou botar de quarentena, ou vou diminuir um pouquinho o meu percentual dela, ou vou esperar o ano que vem, tal, não sei o que. Mas uma vez por ano você tem que analisar. Se você tiver dúvida, você bota aqui no mural da empresa, pergunta. Para isso que tem um mural, perguntar o RI. Então, e para terminar, vale a pena. Bom, você olhou a empresa, você chegou à conclusão que ela tem liquidez na ON, você pode ser sócio, ela tem aparentemente bons critérios de governança, porque isso só vai aprender aos poucos. Ela tem uma boa história, o coração está funcionando bem, os lucros, a respiração está bem, caixa, dívida, fluxo de caixa líquido, tudo mais. Então você chegou à conclusão que ela pode ser boa para ser sócio. Vale a pena você dar uma lida no mural, você dá uma lida na aba FAQ. Essa aqui não tem nada, vamos para uma que tenha. Acho que essa também não tem nada. Essa tem sim. Então vale a pena dar uma olhada no mural, dar uma lida pelo menos na primeira página, qualquer dúvida coloca. Dá uma olhada na aba RI, nas perguntas que o pessoal fez, nas respostas. E dá uma olhada no FAQ e tal. Então usa aqui o material para você dar uma última olhada. Então, concluiu que tudo bem, serve para eu ser sócio. E agora? Agora entra devagar, sem ansiedade. 1% da sua carteira. Bota lá no Tracy bem. Na revisão anual, a empresa é boa mesmo, vou aumentar para 2%. Vou aumentar para 2%, depois 3%, e assim por diante. Se você errar, o erro vai ser pequeno. Então, uma das minhas filosofias, eu vou fazer um chat sobre isso, são os micromovimentos. O grande problema é o grande erro. O pessoal bota 60% da carteira numa empresa, aí se errar é um ferro danado. Vende um imóvel para comprar ação, aí se errar é um ferro danado. Então, os grandes movimentos com dinheiro são muito perigosos para o pequeno investidor amador. O ideal é que você sempre faça pequenos movimentos. E isso vai diminuir os erros vão ser pequenos. Então acostume-se com um pequeno movimento, não fique ansioso. Vai trabalhar e poupar, porque é isso que vai te fazer rico. O que importa é você investir direito, mas não é... ninguém... Veja bem, o grande problema é que a maioria tem rendimento negativo. A maioria perde dinheiro na bolsa. A maioria perde dinheiro na maioria dos investimentos. Então, não fique se iludindo que você vai ter um rendimento extraordinário. O que importa é fazer tudo direitinho, investir em valor diversificado e focar no seu trabalho, porque é isso que vai te fazer rico. Então, uma análise simples como essa que eu coloquei vai te tirar das arapucas. O mais importante não é se é mais dividendo, se é mais isso, se é mais aquilo, segmento. O mais importante é você não ter droga na sua carteira, você não ter empresa ruim. E esses quadros são muito bons para filtrar, para tirar as ruins. Então isso é o mais importante.
E você vai entrando aos poucos, vai conhecendo a empresa, vai participando do mural e você vai ficando mais seguro que é uma empresa boa. E aí você vai aos poucos aumentando sua posição nela. Então, basicamente, o que eu queria falar assim de forma simples, como eu analiso as empresas, basicamente é isso. Como eu disse, quem quiser se aprofundar mais, tem aí no site o Mili, o Cenezino, e tem outras pessoas que se aprofundam muito. Não estou dizendo que seja só isso que eu coloquei nesse vídeo, mas foi uma introdução de onde você partir. E basicamente é isso aí, pessoal. Um abração.